Nós passamos o verão e o outono de 2020 com neutralidade climática. Mas só que quando a gente olha agora esse mapa de anomalia da temperatura superficial da água do mar entre meados de maio e meados de junho de 2020, dá para ver que tem uma área relativamente extensa e uniforme de anomalia negativa da TSM, ou seja, a água está mais fria do que a média. Isso quer dizer que está vindo uma laninha por aí. Será que a gente ainda vai ter a neutralidade durante o inverno? E se a gente vai ter, assim, qual é o impacto dessa água mais fria nas frentes frias e nas massas polares deste inverno? Sim, Jô, como você pontuou, né, nós estamos com resfriamento ali na região do Pacífico tropical, Pacífico equatorial, que é onde se faz o diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, de Laninha, quando elas estão mais frias que o normal, ou de neutralidade, quando nenhum dos dois fenômenos está atuando. Mas esse resfriamento ele precisa persistir por um certo tempo, por 5 meses seguidos, para termos, enfim, um acoplamento entre o oceano e a atmosfera e termos um diagnóstico de laninha. Portanto, durante esse inverno, ainda continuaremos em neutralidade climática. O que os pesquisadores no mundo todo, o que nós da Climatempo estamos observando, é que existe uma probabilidade ascendendo de ocorrência de laninha durante o final desse ano, durante a transição de 2020 para 2021. Então, portanto, né, resumindo essa resposta, nós não temos muito efeito do Pacífico aqui na América do Sul durante esse inverno. Tá. Ou seja, essa bolha fria que está crescendo, ela não deve ter nenhum impacto relevante no deslocamento das nossas frentes frias nesse inverno. Sim, sim, não teremos nenhum impacto significativo do Pacífico nesse inverno aqui para nós do Brasil. Ok, ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Atlântico. Tanto no verão quanto no outono, uma coisa que marcou muito, né, foi a água quente no Atlântico Norte, né, quer dizer, a costa norte do Brasil, ela está pelando, né, dá-lhe chuva, né, e aí é o seguinte, a gente teve também essas bolhas frias em deslocamento aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né, que tiveram uma, um papel bastante importante na forma como as frentes frias, né, se deslocaram aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é que se espera em termos de temperatura do Atlântico Norte e do Atlântico Sul para esse inverno. Tá, então começando aqui a análise, né, como você pontuou também, de tudo que a gente viveu até agora no padrão, na configuração de temperatura do Oceano Atlântico. Pois bem, nós tivemos sim aquela faixa norte ali do Atlântico Sul bem quente, que fez com que a Zecite se mudasse para Fortaleza praticamente durante esse verão, né? Nós tivemos muita chuva em toda aquela faixa norte ali da região Por aí, Nordeste e também na faixa norte ali da região Norte, pegando Belém também bastante, sim, muita muita chuva nessas água. regiões. E uma coisa, um fator muito importante também que aconteceu foi o aquecimento entre o continente antártico e a América do Sul. Todo esse aquecimento fez com que a diferença de temperaturas ali na baixa atmosfera ficasse muito fraca, né? Nós precisamos de uma diferença de temperaturas bem intensa Ah, para termos o avanço de frentes frias. É isso que move o avanço de frentes frias. Diferenças grandes de temperatura entre o sul e o norte. Então, a frente fria funciona como um mecanismo ali da natureza para levar o ar frio para onde está quente. Se o isso. ar frio não está tão frio e a região quente não está tão quente, nós temos uma desintensificação nesse avanço de frentes frias. Por isso, inclusive, tivemos secas na região sul do país, né? Acredito que a gente vai conversar sobre isso nos próximos pontos nesse Uhum. podcast. Mas só finalizando o raciocínio, esse padrão de águas mais quentes entre a Antártica e a América do Sul fez com que nós tivemos, com que no verão as frentes frias passassem de forma menos intensa do que a média histórica e tivemos menos chuvas do que a média histórica. Aí agora, nos últimos meses, durante o mês de maio, durante o mês de junho, essa água foi resfriando, então nós melhoramos essa diferença de temperatura entre o sul e o norte e a frequência e a qualidade de frentes frias melhorou. Então nós tivemos chuvas bem significativas no sul do país. Mas o que nós estamos esperando agora ao longo do inverno
é um novo aquecimento, né, em relação à média, claro, um novo Tá. aquecimento nessa região e uma frequência menor de frentes frias. Então, por enquanto, a expectativa é de uma frequência e uma qualidade abaixo da média nas frentes frias do inverno. Ô Felipe, e isso mexe também com a posição do jato subtropical, né? Isso, exatamente. Funciona tudo como um mecanismo só, né? Na Tá, verdade, esse padrão de TSM, o que ele interfere mesmo é no posicionamento do jato. E o tá. jato interfere no meu ambiente próspero ou não ao desenvolvimento de uma frente fria. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, assim, porque quando nós entramos em junho, maio, a gente via o jato subtropical bem próximo, em cima de São Paulo, né? Ali nessa divisa de São Paulo, Rio, Minas. Então, assim, entrou bastante ar polar, né? A gente via assim que as ondas de frio entraram com facilidade e se espalharam legal em cima do Sudeste e do Centro-Oeste. E aí, à medida que a gente foi avançando em maio, já no começo de junho, claramente o jato foi lá para baixo, foi lá para perto de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, né? E aí, ou seja, o frio já não conseguiu avançar pelo interior do Brasil. O que a gente viu, por exemplo, nessas últimas massas polares agora, nessa primeira quinzena de junho, é que passou forte em cima do Rio Grande do Sul e escoou para dentro do mar. Então, não conseguiu pegar com frio intenso nem São Paulo, hein? E é por aí, então, ou seja, o nosso inverno, ele começa com um jato mais baixo, ele começa Sim, com uma situação de não vou deixar passar tanto frio? exatamente, Jô. Nosso inverno começa com um posicionamento mais ao sul dos jatos, tanto do jato polar quanto do jato subtropical, né? Eles que ficam mais juntinhos agora Tá? durante o inverno, Uhum. mas é exatamente isso. Nós sabemos, Felipe, assim, que climatologicamente o inverno na região sudeste é com predomínio de tempo seco, né? A gente tem aí normalmente umas frentes frias oceânicas e frentes frias que dão alguma umidade no leste da região, aí pega o Rio, Espírito Santo, pega o leste de São Paulo, mas como de forma geral é um inverno com característica seca. E aí eu te pergunto, o inverno de 2020, essa característica seca vai prevalecer sobre a região sudeste? Prevalece sim, Jô. Eu quero só trazer de novo esse início de julho, né? Em que há previsão de pelo menos duas frentes frias com uma intensidade significativa, e nesses eventos, há capacidade de que nós vamos extrapolar a média histórica das capitais da região sudeste. Então, esses dois eventos no início de julho é que são capazes de fazer com que nós, com que nós Tenhamos. consigamos ultrapassar a média histórica. Depois dessa primeira quinzena de julho, a expectativa é de tempo mais seco e tempo mais quente durante todo o inverno. Em relação às ondas de frio na região sudeste do Brasil, quando as massas polares serão mais fortes? Em julho, agosto ou setembro? Quais as massas polares que têm maior potencial de frio amplo sobre a região sudeste? Em julho ou em agosto? Eu diria essa primeira quinzena de julho, viu? Tá. É quando eu estou vendo as massas de ar mais intensas chegando ao sudeste. Tá. E assim, em relação à geada, essas massas polares intensas, elas têm potencial para provocar geada no interior de São Paulo, Triângulo, sul de Minas, por exemplo? Ali no sul de Minas, principalmente, né? Uma região bem fria. A expectativa é realmente que os eventos de geada aconteçam durante essa primeira quinzena de julho. Tá. Mas com chance de poder gear pelo interior de São Paulo, norte de São Paulo, por exemplo? Sim, Essas ondas de frio agora dessa primeira quinzena de julho que você está destacando seriam assim semelhantes a que nós tivemos em maio? sim, Jô, seria semelhante, né? Só para lembrar, aquela onda de julho, de maio, nós tivemos duas ondas fortes de Sim, frio sim. em maio, que fizeram com que a temperatura aqui na Grande São Paulo, por exemplo, chegasse próxima dos 10 graus. E sim, essas de julho também
tem esse potencial para que a temperatura aqui na Grande São Paulo, por exemplo, novamente, chegue próximo dos 10 graus. Isso. Só que quando a gente avalia... Desculpa. Não, Ju. pois não, continue. Quando a gente avalia, né, uma onda de frio fazendo com que a temperatura em São Paulo chegue nos 10 graus, ela é relativamente muito mais forte na de maio do que na de julho, né? Nós temos um potencial de frio muito maior em julho. Então, quando a gente compara relativamente, aquelas ondas de frio de maio foram mais fortes que essas que estão sendo previstas em julho. Ok. A gente tem outro fator agora em julho também, que são as noites mais longas, né? Então, nós estamos justamente agora nessas primeiras 2 semanas aí de julho, que é quando nós temos as noites mais longas. Então, assim, o potencial de manutenção de frio também já aumenta, né? Exatamente. Agora, Felipe, a pior pergunta que você vai achar nesse podcast. Diante da expectativa dessas ondas de frio intensas na primeira quinzena de julho, pode gear na Grande São Paulo? Jô, se fosse para apostar que sim ou que não, apostaria que sim. Opa! Não se pode descartar. Não se pode descartar essa possibilidade, viu? Principalmente nessa primeira quinzena de julho.